bateu no rabo, né, como dizem eles aqui, né, e disse assim, a gente se encontra lá fora. Sabe com que intuito ele disse aquilo? Como se a gente já fosse mulher de programa. Você sabe tirar um café? E eu disse, ele pega no manípulo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Você está indo com a ordem do tribunal, dona Regina, e eles não podem desacatar a ordem do tribunal. Está começando agora o segundo episódio do Parada Obrigatória Podcast e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, mas antes de falar nessa convidada eu queria mandar um abraço aí da onde que eu venho, o Conjunto Urucânia, lá no Rio de Janeiro, Brasil. No último episódio que eu fiz, o pessoal me cobraram muito, então eu queria mandar um abraço aí pro Felipe, família Cunha, pro Franciel, minha irmã, a galera aí da Urucânia aí. Enfim, vamos lá, já dito, tá pago agora. Pô, os caras perturbaram no meu telefone o tempo todo. Pronto, tá pago, já falei aí o nome de vocês. Estamos no Parada Obrigatória, segundo episódio. O primeiro episódio ficou muito bom, gostei bastante, ficou top. Com o Jefferson Félix, o cara arrasou, né? Ficou muito bom mesmo. E hoje estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa muito feliz, muito alegre, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês, que é a Regiane. Fala comigo, Regiane. E aí? Também estou com muito gosto de estar aqui contigo, Thiago, e de te conhecer também. Também conheço a sua terra, estive lá ano passado e fiquei apaixonada também. Estive lá de criança, mas não lembrava muito. Que bom, e que lá bom. É lindo. Então, Regiane, fala pra gente de onde você vem, né? Primeiramente, tu é do Brasil, mas qual área do Brasil que você vem? Sou de Belo Horizonte, terra linda, maravilhosa, mineira, galoucura, atleticana. Quer aproveitar para mandar um abraço para alguém, para ninguém ficar te cobrando depois também? Exatamente, para minhas amigas todas atleticanas e para alguns cruzeirenses também, que a gente tem que mandar para as nossas amigas, né? E para meus familiares todos lá, que vão assistir, vão e vai compartilhar, isso vai bombar, né? Que bom, que bom. Regiane é de Almada, né, Regiane? Almada, Laranjeiro. Isso, a Regiane já mora aqui em Portugal, mora em Almada. Tu mora há quanto tempo aqui, Regiane? Em Almada eu moro 10 anos e morei 11 anos entre Setúbal e Palmela. Entendi. E qual ano que tu veio pra cá? Tu lembra mais ou menos? 2005. Eita, 2005. Já tô cá há 21 anos. Já virou portuguesa, já é portuguesa. Já tem a dupla nacionalidade com muita dificuldade. Já é portuguesa. Então, é sobre essas dificuldades que eu gostaria que você falasse pra gente, né? Porque as pessoas acham que Portugal é uma maravilha, né? Vir pra cá é uma maravilha, é um conto de fada, não é ruim. Tem seus lados bons, mas também tem seu lado ruim. E você que veio pra cá em 2005, passou por muitos problemas, né? Muitas dificuldades. Eu queria saber, assim, da onde veio essa ideia de você vir para cá, para Portugal? Quando começou, como surgiu essa ideia de você vir para cá? É assim, né, Tiago? Como um bom brasileiro, não sou de Valadares, porque todo valadarense, não sei por que gosta de migrar demais, mas era um sonho desde criança, quando eu olhava para cima, eu dizia, nossa, um dia eu vou andar de avião, né? Quem nunca? Então, eu tinha essa vontade de algum dia emigrar. Só que o nosso pensamento, vou para os Estados Unidos. Era de todo mundo. E fiquei com isso. Um belo dia, namorava, e meu namorado dizia, meu ex-namorado, na altura, disse, vou embora para Portugal. E eu falei, sério? E ele, sério. E ali eu vi uma oportunidade. E eu falei, então vai logo antes que desiste, que eu quero ir também. E ele veio. E passados 6 meses, eu vim também. E chegou aqui, ele falou, eu vou embora. Eu falei, mas eu vou ficar. E ele disse, mas eu vou. Eu falei, mas eu vou ficar. E assim foi. Ele foi embora e eu fiquei. E aí começou a minha batalha. Uma menina com 21 anos, cheia de sonhos, morando em Palmela, uma terra linda que eu gosto muito. Mas, naquela altura, não era nada fácil. Desde a entrada em Portugal, não foi fácil. Porque, naquela altura, o que acontecia? Os brasileiros eram muito mal vistos. Homem era todos ladrão e mulheres eram todas prostitutas, na mente deles, né? Então, era muito difícil a entrada aqui. Eu não sei se quando nós chegávamos aqui, eles tinham a mentalidade que o Brasil era uma terra muito pequena, era uma terra muito só de índio. Alguns imaginavam que nós éramos um país muito pequeno,
Não sei se é porque a internet ainda não tinha evoluído muito. Ah, sim, também naquela época, né? Era muito complicado. E mesmo ele sendo um país onde quem nos colonizou e colonizou muitas terras, eles não tinham essa mentalidade. Então, por esse motivo mesmo nós éramos muito mal vistos. E realmente muitos brasileiros vinham para cá para esse tipo de vida, né? Mas não eram todos. Só que eles encaixavam nós nessa... Né? E principalmente os policiais. Até os policiais, eles viam a gente nessa condição, né? Nessas condições. Tu acha que mudou alguma coisa para a época que tu veio para hoje? Bastante. Mudou? Eu acredito que sim. Acredito por quê? Pela tecnologia. Primeiro porque a educação, nesse ponto da tecnologia, avançou bastante pelo modo deles verem que o Brasil realmente é um continente, de tudo hoje em dia poder gravar, de ter aquele medo da internet, das coisas. Então, hoje ficou mais, né? As pessoas têm mais medo, na verdade, né? É verdade, cara. Hoje aqui eu falo que eu sou do Rio, o pessoal, os portugueses ficam desesperados. Não, lá é muito perigoso. Não, Rio de Janeiro, gente, não é perigoso. Perigoso é para quem gosta de ficar de madrugada. Mas só que eu acho uma coisa que eu acho muito interessante, sabe o que é? Todo mundo fala, o Rio de Janeiro é perigoso o Rio de Janeiro, tem muita violência. Mas os gringos saem daqui para ir pro Rio de Janeiro para conhecer a Rocinha. É verdade. Eu que moro no Rio de Janeiro, não passo nem perto da Rocinha, quem dirá... É verdade, é verdade. Tá entendendo? Tem essas confusões, mas chega a ser engraçado. São curiosidades que eles têm, né? Eu tô falando de uma forma... Tô brincando, mas eles têm essas curiosidades que aqui eles não verem, eles não conseguem ver a dificuldade, o jeito como é que é lá no Brasil. É muito diferente. Principalmente eu falo do Rio, porque foi a maior parte onde eu vivi foi no Rio de Janeiro. Então, assim, eles acham muito estranho, muito diferente o modo de lidar lá, né? Verdade. E as dificuldades que tu teve, Regiane? Conta um pouquinho pra gente aí dessa dificuldade, essas coisas, uma das partes mais engraçadas que você teve aí. Não, na verdade, logo assim quando você veio, né? Na verdade, dificuldade foi todas. Até hoje. Eu só passei por 2 motivos. Primeiro, que eu aprendi a rir das situações difíceis. Então, é por isso, é meu motivo de estar aqui até hoje. Não é porque eu sou uma menina muito alegre, né, Tiago? Não, demais da conta. Demais. Eu não consigo ver você séria em momento nenhum. Pronto. Demais. E que eu até falo lá com as meninas que trabalham comigo, gente, aprende a rir da desgraça. É a melhor coisa que você manda informação para o seu cérebro para que aquilo tudo passe bem. Porque se eu fosse chorar, eu já tinha me enterrado há muitos anos. Eu nem tinha me sobrevivido. Porque eu fui uma menina bem criada, de uma família simples, mas muito bem criada. Então, quando eu cheguei aqui, minha mãe era uma senhora que vendia salgado, meu pai trabalhava na Fiat. E, com o tempo, ele teve uma depressão muito grande. Então, ele foi trabalhar em casa mesmo com a minha mãe, com salgado. E nós ficamos até bem conhecidos em Belo Horizonte, como trabalhava fazia salgado mesmo para os eventos, para as festas. Então, aquilo era muito bom, porque a gente aproveitava e ainda infiltrava nas festas, né? Tipo, penetra, ia junto, participava. Então, aquilo era só alegria, né? Participávamos ali. Mas meu pai toda a vida ensinou a gente a plantar, né? Isso aqui vocês têm que trabalhar. Aonde vocês estiverem, vocês têm que trabalhar para sobreviver. Então, quando eu vim para cá com 21 anos, as pessoas assustavam muito em ver a gente trabalhando, procurando trabalho, fazendo de tudo. As pessoas perguntavam, você sabe tirar café? Eu nunca tinha visto uma máquina daquela na minha vida. As pessoas falam, é a mesma língua, mas para a gente não é. Não, é o mesmo português, mas é o nome todos diferentes, não é? Demais. Eles convivem com a gente, com a televisão, com as novelas, com Eles tudo. aprendem muito por causa das novelas. Muita coisa eles aprendem por causa da novela. Eles tiveram a gente aqui a vida toda. Eu não tive contato com português nunca na minha vida. Muito menos com novela, com nada, zero. Eu cheguei aqui nua e crua. Não sabia nada. Eu sei muito bem como é que é. Tem português que fala comigo, eu não entendo, só balança a cabeça e fico rindo, porque tem coisa que eu não entendo. Pô. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no café, o senhor, você sabe tirar um café? E eu disse, não, mas eu aprendo. E ele disse, anda lá tirar um café. Eu falei, meu Deus, é um manípulo, o que é isso? Ele pega no manípulo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele, é isso aqui. Me ensinou lá, eu aprendi. Agora eu quero um bolo.
E eu, que bolo, senhora? Aí começava aqueles bolos que eu nunca tinha ouvido falar naquele nome. Eu me lembro que o nosso presunto é o fiambre, né? É, o fiambre aqui. E a senhora, eu não entendi esse presunto. Eu falei, mas é o presunto. Mas não é esse presunto. Eu falei, mas é esse presunto, sim, senhora. Ai, meu Deus, era um sacrifício muito grande. Então, uma vez o meu patrão falou, me achou, eu fiquei com muita vergonha, uma lista que eu fiz grandona. E ele achou muita graça, porque eu fui colocando, fiz a lista do alfabeto inteiro. Aí eu colocava meia de leite. Aí eu colocava lá meia de leite, xícara média com café com leite. Aí galão, aí o copo grande com isso. Aí eu fui fazendo o alfabeto para aprender, aí eu ia lá correndo para aprender. E ele falou, tá vendo? Quem quer trabalhar, falou para a filha dele, quem quer trabalhar é isso aqui. Eu me senti orgulhosa daquilo, né? Mas foi assim, foi muito difícil, mas sempre sorrindo. Onde que eu fui, eu sempre fui muito bem vista. Trabalhei numa bomba de gasolina também, meu patrão adorava, gostava muito, sempre feliz, sempre alegre ali também. Mas não foi muito fácil não, né? Até um dia, na altura da... Vamos lá do início, voltando. Quando eu cheguei na entrada, eles mandaram eu parar. Na imigração. Na imigração. Exatamente. Na imigração tinha umas 6 mulheres e eles mandaram todas abrir as malas. E eles disseram, prova pra gente que vocês não se conhecem. Eu logo disse, eu sou de Minas, a outra eu sou de Goiânia, eu sou de lá não sei de quê. Pronto, ele mandaram abrir as malas. E o policial começou ali a olhar, olhava pra gente e tal, ou seja, foi depois de 1 hora, mandaram sair, ficaram 2, eu e mais uma. E eu só dizendo, eu não vou passar. E eu preocupada ali. E ele pega, olhou para uma, mandou fechar a mala e tudo. Ou seja, eles naquela altura já não podiam nem tocar na gente. Mandou fechar a mala. Ele, na hora que eu fui, acabei de fechar a mala, ele pegou aquele sensor, sim, bateu sim. No rabo, né, como dizem eles aqui, né? E disse assim, a gente se encontra lá fora. Sabe com que intuito ele disse aquilo? Como se a gente já fosse mulher de programa. Ah, entendi. Como Isso se já em algum era canto, triste. em algum lugar, eles iriam te encontrar, né? Aquilo a gente já saía lá fora humilhada com a lágrima no olho. Era assim. Hoje, acredito eu que já não acontece. Mas quantas e quantas brasileiras que, ao assistir isso e tudo, já vai pensar, eu já passei por isso também. Aquilo, quando nós... E muitas, não era só eu, né? Aquilo eles já faziam. E os policiais, que eram para ser umas pessoas educadas, já não tinha. Passado esse tempo todo, quando eu estava cá, 1 ano e meio, trabalhava na bomba de gasolina, eles me deram um contrato. Então, eu já tinha 1 ano trabalhando lá, eu já tinha os meus descontos. Então, foi quando tinha... Eu já tinha 1 ano, sim. Já tinha os meus descontos todos. Quando eu estava na igreja na altura. Quando um rapaz falou comigo, um amigo nosso lá da igreja, não, Regi, fica, era um culto de jovens, fica que eu te levo, porque o autocarro na altura no Pinhal Novo só era até as 10 horas da noite. Eita. Não mudou muita coisa, não. Lá, pelo menos Setuba lá, dá certo horário, tu não vê mais nada lá. Já não vê, né? É. Pois. E eu falei, então pronto, vou ficar. Acabou o culto, era um congresso de jovens e tudo, era por volta das 10h30. Tinha uma blitz, não é? Que era uma parada. E eles mandaram encostar o carro. O rapaz também é brasileiro, não tinha documento, mas ele tinha a família dele, que ainda tinha, eu não tinha. Levaram nós dois uma sexta-feira para a esquadra. Chegou lá, meu nome e o dele não tinha, ficamos presos. Fiquei sexta, sábado, domingo, segunda-feira fui para tribunal. Mas nesses 3 dias, eu, pronto, né, toda arrumadinha, naquela altura com 21 anos, toda bonitinha, salto alto, cabelo arrumadinho. Aquilo ali foi uma altura de pensar muito. Eu chorava muito ali dentro. E eram muitos policiais. E eles tinham muito hábito, descia, subia, mandava outro vir. Eu já tinha 2 dias lá, eles abriam, não tinha respeito nenhum. Sabe, até um dia que eu briguei lá com um, disse para eles o porquê que eles entravam lá dentro tanto e tanto e tanto, que era para eles saírem, o que eles estavam achando que eu era. E um deles disse assim para mim, a sua sorte é que você é bonita, que é por isso que a gente vem cá tanto. Porque se fosse igual as suas conterrâneas feias que tiveram cá, nem aqui a gente descia para ver você. Então, triste, as humilhações, né? eram assim, a gente tinha que arcar com tudo, sabe? E eu falei, então, o que a gente faz, né, com esse que vocês deportam para onde, se for deportar? Como diz vocês no Brasil, chega aonde que for o voo, a gente desova.
Então, nessa altura, era muito complicado. Eu me lembro que quando eu fiquei lá, eu pedi à senhora lá um copo com água, uma policial tinha uns copos assim de vidro, e eu falei, eu queria um copo com água, quando eles tiravam a gente para comer, não é? E ela disse, mas nós não temos copo. Aí eu disse, ali, os copos estão ali. Você não está vendo que ali é só copo de vidro? E eu disse, e qual o problema? Não sabia, nunca tinha sido presa. E ela disse assim, aí eu falei, qual o problema? E ela disse, você é detida. E eu Não tem direito a tomar copo, não tem direito a tomar água no copo de vidro. Não tinha. Aí eu falei, qual o problema? Eu só tô aqui porque eu sou imigrante, não é? Qual o problema? Ela que você é como qualquer uma, você é como aqui uma assassina, como isso, como aquilo. E não me deram o copo com água. E eu fiquei com sede derramando aquela comida ali. Escorrendo a lágrima, e eu disse, meu Deus, qual o mal que eu fiz? Qual o mal que eu fiz? E eu perguntava a Deus ali dentro o que eu tinha feito. E eu só lembrava daquela música lá, né, da Cova dos Leões lá, e eu dizia, não tem cabimento. Algum propósito Deus tem aqui para mim. Algum propósito Deus tem aqui para mim. Porque foi uma fase muito humilhante mesmo. Posso imaginar, Regiane, não é fácil. Não é fácil. Porque quando é imigrante, uma coisa é você estar no Brasil, você tem os teus parentes em volta, tem todo mundo para te dar apoio. Agora você aqui, nessa condição, quem é que pode te ajudar? Não tem ninguém, tu não tem parente, não tem ninguém. Então você se sente realmente sozinha. Como ali, tu tá sozinha ali, não tem ninguém. Por mais que você tenha um conhecido que não é a mesma coisa, né? Então, praticamente eu posso entender como é que era esse sentimento aí. Mas aí o que aconteceu? Qual foi o final feliz dessa... Por um acaso, né, como tudo, eu perguntava lá dentro sempre assim, meu Deus, tudo bem, a gente está errado. Nós temos que ser, é o que eu dizia sempre, eu vim para cá ilegal. Nós sabemos que nós, quando estamos num país ilegal, nós corremos risco, né? Sim. Eu vim para cá falando que eu ia ficar uns dias e como todos, né, acabamos por ficar mais. Então, todos nós corremos esses riscos, né? E eu dizia, eu sei, Senhor, que eu estou errada, mas eu não quero ir embora. Eu estou cá, já trabalho, já tenho meu contrato, já tenho minhas coisas. Então, eu fiz aquela oração ali dentro, eu tinha tanta fé, mas eu disse, se for para eu ir embora, eu vou embora, né? E naquele dia eu fui para o tribunal na segunda-feira, escoltada, dois carros de polícia na frente, um atrás, como se eu fosse aquela assassina. Aqui eles são muito exagerados. Muito. Eles são exagerados demais aqui. Em Portugal aqui, meu Deus do céu. O que eu achei mais de engraçado, não te cortando aqui, é batida. Você bateu no carro, vem 3 carros de polícia, vem um corpo de bombeiro, vem o Enem, vem... Cara, e lá no Brasil tu bateu no carro, acabou. Se você não entrar no BRAT... Se você não entrar na internet para tirar o BRAT, você vai ficar com o teu prejuízo. Eles não estão nem aí. Aqui não, aqui já é diferente. Aqui o Enem, para salvar uma vida, ele mata quase 10, porque eles passam voado. Eu nunca vi que esse pessoal passa que nem um tiro que tu... Se não der tempo de tu sair, acho que bate. Então, assim, são bem exagerados. Para mim, né, no meu ponto de vista, né, não sei qual é os critérios que eles usam, mas... são muito exagerados para muita coisa. Para algumas sim, para outras não. Tem um amigo que estava com uma chave de fenda montando um móvel, só que ele foi bater e era tarde da noite, né? A vizinha reclamou, chegou 10 policiais no corredor com aquele escudo de proteção e tal. Que isso? O cara tava com a chave de fenda na mão, subiu 10 policial, uns 3 viaturas, 4 viaturas de polícia, só porque o cara tava fazendo barulhinho depois das 8. Então, assim... é uma coisa muito exagerada, né? Para mim, no meu ponto de vista, é muito exagerado. Não há necessidade de ser dessa forma, não há. Mas pronto. E nesse dia, quando eu cheguei lá para ir para o tribunal, para a gente lá ser julgada, e o pessoal lá da igreja também, com os carros andando atrás, foi muito caridoso, o pessoal muito, muito carinhoso também. Eles não abandonaram, te abandonaram, o pessoal foi... Me levaram muita coisa. Levaram aqueles sacos de coisas, de tudo que eu precisava. Nossa! E eu tinha direito, na altura, a tomar um banho. Eles não me deixaram tomar um banho. Um desses policiais me deixaram subir só para me fazer uma higiene, não é normal, porque não tinha casa de banho.
O outro subiu todo cheio de força, chutou a porta, começou a gritar. A sorte é que eu estava com uma batinha na altura, que era tipo um vestidinho, porque senão ele tinha me pego nua. E eu saí lá de fora, eu pensei, já vou embora mesmo. Agora o jeito é estufar. Saí, pus o dedo no rosto dele, comecei a gritar com ele. E mandei chamar o superior dele. Falei, aqui comigo não, porque eu li. Eu sou brasileira, mas eu li e eu entendi que eu tinha direito a um banho. Vocês não me deixaram tomar um banho. E ali começaram nós dois a discutir, veio o superior, separou. Ali eu já estava farta também, eram muitos dias. Nós, como seres humanos, né? Tem o nosso limite também, eu já não tinha o meu limite também. Aí, quando foi para o tribunal, eu me lembro que eu sentei lá, só espera. E veio uma brasileira, disso também eu não posso lembrar. Para quem não crê aí, gente, em Deus, Deus fala. E eu ali, uma senhora passava para lá, nova, bonita, com uma pasta na mão, e eu olhava e falava, meu Deus, essa aí também, a minha mente, essa aí também deve estar me olhando demais, deve estar com algum processo aí também. Voltava ela, passava e olhava ela deve ter passado umas 10 vezes perto de mim, Tiago. Eu falei, o que essa mulher tanto me olha, gente? Eu já estava quase para perguntar para ela o que foi. Se ela assistir esse podcast, ela vai lembrar de mim. Daí a pouco ela chegou perto de mim, sentou, pôs a mão na minha perna. E eu falei, o que foi? Assustei, né? O que ela quer? Aí ela disse para mim assim, olha, eu passei tantas vezes perto de ti porque eu tinha que ter certeza que Deus queria falar contigo. Aí eu já estremeci, eu falei, ai meu Deus, o que é? Aí ela falou assim, você não vai embora não. Você vai entrar ali dentro daquela sala e vai falar a verdade. E tudo que você vai falar, você vai mostrar os seus documentos, porque até aqui o Senhor permitiu por algum motivo, porque você vai pegar seu documento, porque você tem propósito aqui nessa terra. E aqui, nessa sala, você vai sair. Aí eu, sério? Sério. E você vai ligar para minha mãe, tá lá em São Paulo, e a minha mãe tem algo para te entregar. E eu falei, olha, é de Deus. Eu, tá bem. E eu fiquei assustada com aquela menina, uma senhora. Na altura, eu com 21, ela tinha para ir com seus 40, mas para mim era uma senhora. Não que eu não seja, né, Tiago? Hoje, com meus 41, eu tô jovem, né, menina? Mas daquela altura, e eu tá bem. E aquilo me emocionei muito. E realmente, do jeito que eu entrei, eu me portei, eu falei ali com aquele juiz, que eu não sabia nem como me portar. Aquele pessoal com aquelas capas pretas, eu com a mão para trás, olhando, assustada. E o juiz perguntando, então o juiz olhou para mim e disse assim, você não tá aqui legal. E eu disse, tô sim, eu mal entendi aquele português dele. E eu olhava assim para ele, assim, e ele abaixava aquele óculos dele. E ele disse para mim, se você tivesse aqui, você tinha seus direitos. E eu disse, não, eu tô aqui legal, eu tenho meus descontos. E àquela altura os papéis eram muito difíceis, eram muito papeladas. E eu ia dormir na fila que era aqui em Setúbal, no CEF. Sim, sim. Nós tínhamos que dormir na fila, na loja de cidadão. Um frio de 500 graus. Eu peguei. Quando eu cheguei aqui, eu dormi. Não, você não pegou não, Thiago. Quando eu cheguei aqui, eu peguei aqui. Eu peguei aquela loja de cidadão lá. Tive que dormir lá naquilo lá. Mas era frio demais. Não, vocês não pegaram frio, não? Quem tá cá, gente? Quem tá aí? Quem tá aqui há 18 anos, 15 anos atrás, não sabe o que é frio, não. Era frio de congelar os carros, de verdade. Que isso. Quem morava em Palmela aí, sabe, nós ligávamos a torneira, não saía água. Eita, não, esse frio eu não peguei mesmo, não, gente. É verdade. Esse daí... Tinha que esperar, ia dar umas 8, 8h30 da manhã para começar a sair um pouco de água. Era muito, congelava mesmo. Tá muito diferente o clima hoje. Era muito frio, tinha que esperar os carros a descongelar e tudo. Descongelar para sair, né? Era muito frio. Nossa, eu me lembro que eu comprei um secador de cabelo para secar o pé, porque eu não tinha dinheiro. E aquele secador queimava, eu ia lá, trocava, que ele tinha garantia de 2 anos. Eu devo ter trocado aquele secador umas 5 vezes. Por fim, eu falei, eu não vou voltar lá mais, não. Olha, eu fiz a mesma coisa na obra. Logo assim, quando eu cheguei, que eu vi como é que era o frio aqui, eu pegava o soprador, ligava o soprador e ficava jogando na mão, que minha mão tava doendo de tanto frio, eu tinha que ficar perdendo tempo secando, né, esquentando a mão para poder trabalhar. Nossa, por fim, aluguei uma casa na altura, falei com a minha amiga, vamos morar as duas. Ela me agarrava, eu falava, meu Deus, não conta isso pra ninguém, não. O povo vai achar que nós somos sapatão, ela é minha filha. Deixa achar, porque é esse frio desgraçado.
Melhor achar do que a gente passar desse frio era difícil demais. Mesmo 3 cobertas, a coberta congelava. Não, aqui não A dá, gente cara. aqui tinha que aquecer a Aqui não coberta. dá, aqui não dá. Eu Meu comprei um colchão Deus. aquecido. Eu comprei uma coxinha que tu liga na tomada, tu dorme em cima, parece que tu tá dormindo em cima da churrasqueira. Aí tu tem que ficar virando pra poder, tá? Grelhou de um lado, tu vira pra grelhar do outro. Mas naquela Só altura não assim, cara. havia, Não Thiago. tinha, imagina, Não imagina. tinha chineses, não tinha nada que trouxesse coisa, inovação de fora. Hoje tem tudo. Nós não tínhamos telemóvel. Quem é dessa altura aí, gente? Não tinha telemóvel. Meu telemóvel era aquele Nokia, aquele Motorola, da tela azul, com radinho, já era muito chique. Nós ligávamos para um pai, para uma mãe na rua, um frio. 1 hora cada Bem um ali forte, né, esperando cara? o outro sair, que ligava pro tio, ligava Olha, pro primo. não te cortando, Regiane. A Regiane falou dos chineses. Qual era o ponto aqui? Os chineses aqui em Portugal, eles que dominam a parte assim de utensílios para casa, mesa, banho. Tecnologia maior. Tecnologia, os chineses vendem tudo. Tu entra, imagina a loja da Shopee, simples, pronto. Para resumir, imagina a loja da Shopee, né, a que é virtual, imagine ela no modo físico. Tu entra na loja da Shopee físico, ali tem tudo que tu imaginar, ferramenta, mesa, banho, tudo que tu imaginar, roupa, né, calçado, tudo, só calçado que eu não consigo comprar lá. Eu compro minha roupa tudo lá, 6, 7 euros, só o tênis não, é 49, que eu calço lá, não tem lá, só vai só até 45, não tem tênis pra mim. Calçado. Nossa, 49, 49, é difícil, hein? Seu tênis tem que mandar fabricar. É difícil, hein? Isso é uma outra história. Eu vou te contar essa história, o sofrimento que eu passei aqui. Aí você dizia que tu tava no tribunal, né? E a menina falou que você não ia sair de lá. E como Sem é que o foi? documento. É. Então eu entrei lá, o juiz bravo, e aí ele pegou meus documentos, olhou e disse para mim assim: mas por que você não legalizou? Eu falei, porque eles não estão legalizando, mas eles têm que te legalizar. Se você tem os documentos todos, eles têm que te legalizar. Eu falei, mas eles não estão legalizando. E ele, bravo ali, disse, mas eles têm que legalizar. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou ficar brava com esse senhor aqui agora? Porque ele é maior do que eu, mais autoridade. E eu olhava para o meu advogado e ele só dizia assim. Depois ele levantou a mão, Vossa Excelência. E eu olhando ali, eu naquele tribunal, como eu li naqueles filmes ali, eu não sabia se eu me sentia incrível, especial no filme, ou se eu chorava, aquelas capas pretas de morcego. E eu com 21 anos, eu falava, meu Deus, estou como uma atriz de cinema. Um dia eu chego lá, mas não dessa forma. Eu preciso do meu documento. E ele disse assim para mim, eles têm 90 dias para te legalizar. E eu, como? E eles têm, você vai entrar com os papéis e eles têm 90 dias para legalizar. Eu disse, mas eles não estão legalizando. Ele bateu o martelo bravo e eu, ai. E eles disseram, você... E ali eu saí dali sem saber, sem entender. O pessoal todo da igreja me esperando, até me lançando para cima. E foi um dia muito, muito bom para mim. Chegou em casa, eu tirei... Nossa, se eu pudesse, eu raspava a cabeça. Eu tirei a roupa, eu joguei tudo fora. Tudo, desde o sapato à roupa. Eu não quis ficar com nada. Aquilo eu me sentia suja, cheirava mal. E foi um dia, assim, bom para mim, mas foi um dia muito complicado também. Aquilo a gente fica traumatizada, tá? Claro, imagino. Fica. Regiane, para tu pegar o documento Portugal, a pessoa tem que sofrer. Não é possível, cara. Nossa. Não é possível. Você ficou presa. Passou por todos esses problemas para o juiz poder falar que vai te dar o documento, que eles são obrigados a te dar o documento. Quem tá vindo agora não precisa passar por isso, mas também, filho, tem que ralar. Rala 2 anos aí, vai ralar, vai ficar aí durante 2 anos ralando, dando seu couro para depois tu pegar o documento. Agora cara. não é tão difícil, Tiago. Por quê? Antes nós não tínhamos a tecnologia nenhuma, tudo era por folha. E a maldade do povo, a falta de instrução do povo era muito grande. E era maldade também. Nós tínhamos os documentos para pegar em três lugares. Era na Luiza Todd, que era aonde que era? Em Setúbal, né? Em Setúbal ali, a Luiza Todd. Tinha a Segurança Social, que era lá em cima, ali na Loja Cidadão. Uhum. Lá embaixo era o CEF.
Isso, certo? e ainda acho que mudou agora para a AIMO. Exatamente, Né? era o Sim. CEF, a Segurança Social, e em Lisboa era onde que nós tratávamos dos documentos. Então, quando nós pegávamos os documentos em Lisboa, tínhamos que dormir na fila, um frio desgraçado. Só que ali os mendigos, alguns dormiam na fila e vendiam as fichas. Vendiam. E quem disse que a gente tinha dinheiro para comprar trabalhando no café ou no lugar onde que eu trabalhava, por exemplo, para ganhar menos que o ordenado mínimo? Porque a imigração naquela altura não era como hoje, não. Nós não podíamos dar as caras a trabalhar num café, num restaurante de qualquer jeito, não. Ou era num cafezinho mais escondido. Eles chegavam, batiam e deportavam a gente e davam a multa para o patrão naquela altura de 3.000 e tal euros por pessoa. Eita, muito grande. Então não é qualquer pessoa que se arriscava. Não era um patrão de um estabelecimento pequeno. Eu trabalhei para ganhar 350 euros quando eu cheguei aqui, mas o ordenado era 395 euros. Entende? Então, o patrão arriscava pagar menos e trabalhávamos felizes e contentes. Então, quando nós tínhamos um contrato, nós éramos fiéis por 5 anos. Por isso que os brasileiros eram muito contratados. Além de trabalhar bem, trabalhávamos com muita garra e medo de ser mandado embora era tão grande que ficávamos ali 5 anos a trabalhar ali com aquele patrão e a trabalhar daquela forma muito, muito certa e muito correta. Mas, por outro lado, também muitos portugueses eram outras nacionalidades, não era só português também, aproveitava disso para ser maldosos também. Trabalhava 2 meses, não pagava, deixava pessoas na rua, ainda olhava e dizia, vai para a polícia e dá queixa de mim. Porque ele sabia que não podia dar, né? Sabe que não vai dar, né? Não ia dar, porque se desse era deportado. Então, também havia muito isso de não pagar. Eu mesmo trabalhei, quando eu cheguei, 45 dias num café, levantando às 5 da manhã. A menina pediu para fazer hora extra. Quando chegou no fim, ela fechou o café e falou que não ia pagar, porque não tinha condições. Meu primeiro trabalho. Caramba. Aqui todo mundo, todo brasileiro que eu conheço, todo mundo já tomou uma volta aqui, cara. É de praxe. Você tem que vir pra cá, mas tu já vai tomar uma volta em algum canto. Se tu não tomar a volta de português, você vai tomar a volta brasileiro. Brasileiro também é bicho danado. Eu já tomei a volta de português e brasileiro. Aqui, Verdade. Olha, só lembrando, gente, a gente não estamos aqui falando mal de Portugal. Sou muito agradecido, né? Todos nós somos muito agradecidos. Pela oportunidade que a gente teve de estar aqui. Estamos também tentando fazer por onde para permanecer, com questão de documento e questão de obedecer às leis do país. Mas assim, é importante as pessoas saberem que vir para cá também não é um mar de rosa, né? As pessoas que não sabem como é que funciona aqui, elas estão sabendo através de pequenos relatos, através de um podcast desse, sabe como é que foi antigamente, sabe como é que está sendo agora. Então a ideia não é falar mal do país. Não, nem pensar. Né? Eu sou muito agradecido, né? Tudo que eu tenho hoje, né, foi a oportunidade que eu tive de estar aqui e gosto muito de morar aqui em Portugal, gosto muito. Porém, é importante que as pessoas vejam que não é esse conto de fada todo, né? Tem amigos que me ligam, pô, quero ir para Portugal, quero ir e tal. Eu incentivo a fazer o seguinte, olha, vem como turista, né? Tu tem ali, acho que uns 90 dias, 3 meses, não sei. Vem, conhece o país, né? Fica o tempo que a lei permite um visitante ficar, né? Se pode ficar 10 dias, um mês. Vem, passeia, conhece o país primeiro, depois vai embora, depois se planeja e volta, Claro. né? Tira o visto, se planeja e volta normal. Mas primeiro vem ver a realidade como é que é, porque às vezes a pessoa vem de carro, vem de casa, vem de tudo, vem para cá, chega aqui, É verdade. descobre que não é nada daquilo. Né? E depois também começa a falar muito mal. Eu também não sou a favor disso, não. Depois eu vejo muita gente falando muito mal de Portugal. Olha, aqui, para quem gosta de trabalhar, aqui é excelente. Pelo menos na minha área de construção civil, não tem mão de obra. Regiane, não tem mão de obra. Tu pode procurar pedreiro, profissional, ladrilheiro, encanador, tu não acha, é difícil. Quem tá cheio de trabalho, tá tarefado. Não tem. Então, realmente é difícil, né? Eu também nunca fiquei desempregada. Às vezes as pessoas falam muito assim, porque não está tendo trabalho, porque não tem isso. Nunca fiquei desempregada. Já trabalhei para ganhar menos do que o ordenado mínimo, isso é verdade. Mas,
iniciante, imigrante. Eu vim com a minha mentalidade, sabendo que não ia ser fácil. Vendia salgado, como dizia meu pai, ai, minhas filhas foram criadas e vai conseguir um trabalho em qualquer parte do mundo, porque eu treinei elas para o mundo. E é verdade. Isso aí é muito O pai bom. que não treina os filhos para o mundo não vai dar certo mesmo. Vai criar filhos com 20, 30, 40, 50 anos dependente. Dependente, é isso aí. Dependente. Isso aí. Nós não podemos ter dor, não. Nós temos que ser cruéis em algumas partes, que realmente... cheguei aqui com 21 anos, com 23 anos eu estava fazendo salgado. Na mesma, entregando os cafés, falando com meus patrões, deixa eu fazer um salgadinho para ganhar um extra. E eles amavam. Né? Então, assim, já vim preparada, é um pouquinho a mais daqui, um pouquinho ali, que isso dava... E vai crescendo, né? Que vai crescendo. E não era vergonha para ninguém, né? Claro que muita gente, passei muita humilhação nesse ponto, né? Mas a gente tem que saber sair fora. Mas, na verdade, a gente era muito mal vista, né? Era muito mesmo. Mas, pronto, isso era tudo uma questão da gente saber sair, não é? É verdade. Hoje em dia, o brasileiro já está colonizando aqui o Portugal. Tem muito brasileiro para tudo qualquer lado que tu vai. Acho que a maioria das partes tem mais mineiro, né? Quando eu converso com brasileiro, geralmente é sempre mineiro, né? Tem mais mineiro. Depois disso tudo que tu passou, Regiane, agora você tem um salão, né? A Regiane é a cabeleireira, né? Tem um salão, mas você já fazia isso no Brasil ou começou a aprender aqui? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu sempre tive vontade de ser cabeleireira, de mexer nesse ramo. Eu dizia que eu ia ser dentista, mas pronto, não deu mesmo. Vim para cá também muito novinha, acabou que eu queria ver a faculdade aqui, mas a faculdade também tinha que ter o documento não era fácil. Depois também os horários aqui, a faculdade aqui é praticamente horário inteiro, não dá para trabalhar e estudar, gente, aqui não dá, é muito difícil, tá? Então, fui deixando passar, mas quando eu cheguei com meus 29 anos, que eu falei, ai, gente, eu vou para o Brasil fazer um curso. E aí eu vendo na televisão, assistindo, aí estava passando lá um programa lá até no SBT, lá do cabeleireiro do rico, do pobre. Eu falei, eu vou para o Brasil. Eu estava com dinheiro na mão, falei, eu vou para o Brasil fazer um curso. Aí era logo da minha cidade ainda, ia começar o curso na segunda-feira, isso foi numa quarta-feira. Falei, olha, eu vou. Liguei para a escola, me deram a informação toda. Na quarta-feira mesmo, fui lá, comprei a viagem para sexta-feira, peguei a roupa, coloquei tudo na mala, fui embora, me cadastrei lá na sexta-feira, comecei o curso na segunda-feira, fiz o curso lá no Brasil, um curso intensivo, começava às 9 da manhã, terminava às 7 da noite, mas às vezes a escola fechava às 11 da noite, lotava, muito boa a escola. Muito cheio, né? Muito cheio. Voltei para cá, vim trabalhar no salão em Setúbal, fiquei 1 ano trabalhando no salão em Setúbal também. Ou seja, foi pegou fácil, uma experiência não. boa. Peguei uma experiência ótima. Não foi fácil também, porque a cabeleireira me ajudou bastante, assim, em termos de... Me deu trabalho, sou muito grata também. Mas também eu acho que ela ficava chateada de ver eu tão empenhada, porque eu sempre fui muito empenhada naquilo que eu gostava de fazer, não é? Então, ela ficava chateada quando as pessoas me procuravam. Até que um dia ela falou comigo que eu podia vir a ser a melhor cabeleireira do mundo, mas não dentro do salão dela. E aquilo... Isso incomoda, né? Me chateou muito. Porque eu nunca quis passar por cima dela. Nunca. Quando você se destaca sem você ter noção, né? Sem ter pretensão de se destacar, simplesmente tu tá dando o teu melhor. Exatamente. Né? E isso incomoda as pessoas que não conseguem fazer a mesma coisa. Verdade. Né? Isso é em qualquer área. Eu sei muito bem como é que é isso. E naquela altura eu chorei muito, porque eu estava com a criança muito nova em casa e eu falava assim, eu vou dar o meu melhor para ela reconhecer meu trabalho, quem sabe não aumenta meu ordenado, porque também o ordenado era 600 e tal, e eu ganhava 500 euros, e o dia inteiro, porque eu queria aprender e eu sabia que eu tinha que ganhar menos mesmo, né? E eu fui embora destruída, né? Eu falei, ai, meu Deus, eu só quero fazer o meu melhor. Eu não queria ali passar em cima de ninguém. Só queria o reconhecimento dela de falar, não, Regiane, isso mesmo. Eu dizia, o dia que eu tiver o meu, eu vou fazer totalmente ao contrário. Eu quero que todo mundo seja bom também. Vai incentivar, né? Vou incentivar. E assim, fui trabalhar para a Almada, cheguei lá, outra também. Brigava comigo, dizia que lá eu não passava de um ajudante, que eu fui contratada para ser ajudante, que o salão era uma rede grande e essa cabeleireira de lá também não me aceitava.
Fui para para a mesma rede, para outro salão. Aí lá, sim, uma menina, que é a Fernanda, que eu sou apaixonada com ela, me aceitou, me ajudou. Ela tinha um jeitão bravo mesmo, que eu ficava até com medo quando eu olhava para a cara dela. Eu dizia, essa menina vai me bater. Ela tinha uma fama, mas não, muito querida, me ajudou muito. Aí de lá, ela foi abrir o salão dela. Passado um tempo também, ela queria me passar o salão, a rede, a outra senhora. Eu disse, essa mulher vai fechar o salão. E eu vou ficar na mão. Então, uma outra menina disse, vamos abrir o salão. Regiane, eu falei, eu não posso, eu não tenho dinheiro, e não tinha. Ela, vamos que eu te ajudo a abrir. Eu abro o salão contigo e depois o meu marido empresta a gente dinheiro. E ali começou a nossa história. Abrimos o salão, eu devendo. Ela também devendo, que era marido dela, mas devia. Tá devendo. E aí eu falei, vamos dar nosso melhor. Começamos a trabalhar. Com 2 meses foi muito difícil, com 3 ali, muito complicado. Mas com 6 meses o salão começou a andar muito. Com 1 ano ela falou comigo que ela ia sair, o salão já estava muito bom. Ela falou que ia sair porque estava com muita dificuldade, que ela morava no Pinhal Novo. Tinha uma filha pequena, não tinha quem buscava. E ela saiu, aí eu fiquei chorosa demais, com medo das coisas não darem certo. E eu sozinha, mas ali eu acredito que Deus já tinha um propósito de ser para mim, de ser algo para mim ali meu. Então, veio trabalhar umas pessoas. Quando eu vi por mim, eu já tinha 7, 8 pessoas a trabalhar. Então, foi muito bom, porque expandiu muito, eu fiquei muito conhecida, tinha muito afro a trabalhar, era muito africano, eu tinha muito africano, então o salão bombou. Depois eu montei uma loja também, a loja também foi muito boa. E ali cresceu muito, até entrar o Covid. Aí quando entrou o Covid... Em 2019. Sim. Aí quando entrou o Covid, aí as coisas começaram. Fica dentro de casa, sai. Fica, sai. Olha, imagino como é que foi aqui. Lá no Brasil é daquele jeito, tu sabe, né? Na teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas todo mundo fala que aqui em Portugal foi mesmo muito rigoroso as coisas, né? Foi muito rigoroso. Tanto é que nós entrávamos... Eu fiz uma obra no salão na altura da pandemia. E eu fui denunciada 2 vezes. Uma delas por uma cabeleireira da esquina. Que ela disse que eu estava atendendo cliente e saiu falando para todo mundo. Aí o policial bateu. Mas quando o policial abriu, o policial viu que aquilo estava tudo... tampado, que não tinha, né? nem qual pó. Até ele só abriu, ele disse, vocês estão em obra. Porque obra podia fazer. Sim. Você lembra? Uhum. Obra podia. Que ele viu, não, já vimos que foi denúncia, mas a gente já está saindo que isso aí está em obra. Porque não tinha nem como atender Não viu ninguém ali, não tem condição. Não tinha como, aquele pó, a cadeira para cima, tudo tampado. Então, e a segunda vez também, a gente já estava arrumando tudo e tal, a mesma coisa. Então, mas a maldade das pessoas, eu tampei tudo, eles subiram, viram, vizinhos também subiam, viam. Então, eu fui para o Brasil, fiquei 3 meses lá, porque eu não conseguia regressar. Então, foi uma altura muito difícil também. E depois, se a gente não tem o pé no chão, o que acontece? Porque eu tinha 2 rendas para pagar. Lá no Brasil, aqui, casa, salão, tudo, não é? Tinha tudo para pagar. Então, não era fácil manter funcionário, salão, casa, Brasil, filho. Então, foi uma altura muito, muito difícil, né? Aliás, não para mim, né? Para todo mundo. Sim, todo mundo passa. Cada um com a sua dificuldade, né? Cada um com a sua dificuldade. Cada um com a sua dificuldade. Então, esse processo todo vindo... Também fui atropelada aqui também. Eita. Naquela altura também. Então, assim, eu acho que tudo de ruim. Quando alguém vem me contar uma coisa, a minha pastora lá da minha igreja até fala, gente, quando eu chego lá para contar alguma coisa para a Régia, ela vem com 2 ou 3 pior. Fala que ela conta uma pior, mas é. Mas então, e o salão foi uma coisa muito boa para mim, porque, e para muitas pessoas também, porque foi algo também que eu creio que foi algo de Deus para mim também. Porque as pessoas ali entram, brinca, ri, sai alegre, sai contando história. Nós trocamos ali também como se fosse um podcast assim também, cada um com as suas histórias. E ali nós compartilhamos Isso muitas legal, coisas também. Isso é ótimo, trabalhar em grupo, mulheres. Esses momentos que lembram um pouco de onde nós viemos, né? Muito. Quando chega essa parte. Aqui às vezes, eu sinto muita falta disso, Regiane. Às vezes você sentar com um brasileiro e tal, a gente trocar ideia e conversar e falar, porque são coisas que a gente faz lá, né? Com nossos parentes, nossos amigos. Aqui, às vezes, falta um pouco isso também. Falta. Né? Essa situação toda, falta um pouquinho disso daí, né?
Falta mesmo. Aqui a gente vai sentindo a nossa... Eu, como eu sou muito comunicativa, ainda trabalhei muito em público e trabalhei muito assim com os portugueses também, então eu fiz aquele grupo de amigos muito grande. Então eu aprendi, eles também foram aprendendo, né? Brasileiro azul, e não sei o quê. E eu ali entrando, às vezes eu não entendia, eu imitava eles e começaram a rir. Então eu entrei muito ali com aquele grupo deles. Aí, essa brasileira que veio, eu falei, não, mas vocês têm um senso de humor, adoro, sério que eu gosto. E já começava a rir. Então, eu tive um grupo de amigos também em Palmela e tudo. Muito grande, muito bom. Não, eu não sei como é que é o grupo, mas assim, pelo menos a galera que você anda, a turma que tu anda, é muita gente boa, cara. É muita gente boa, é muita gente boa. Nós tivemos há pouco tempo numa convenção, né? Sim. Né? Depois você pode falar um pouquinho disso. E lá eu conheci muitos amigos da Regiane também. Tudo assim, tudo muito alegre, cara. Tudo assim, muito alegre. Tu fala... E os que foram tristes a gente faz ficar alegre também. Isso aí. Não, é impossível você ir e não se enturmar, cara. É impossível. É impossível. Não tem jeito. E hoje, Regiane, com todos esses problemas que tu já passou, né? Claro, conseguiu, agora já tá com salão, já tá funcionando tudo direitinho. Mas agora você já tá numa outra parte da tua vida, que tu tá vindo com uns projetos novos. Tu pode falar pra gente, pode ficar à vontade também, pode comentar. Agora a gente já tem que ir pro plano B, não é? Isso porque aí. Nós já passamos tanta da fase aí demorou. Não é chegar de um dia pro outro. Há quantos anos tá construindo Castelinho? É devagar. Porque é o que eu falo sempre. Eu tive muita gente que trabalhou para mim também, eu já tive 2 salões também. E por falta também de funcionários também, não foi por falta de projeto aqui também, é difícil e é diferente, porque todo mundo quer ter o que é seu, Thiago. Uhum. E muitas das vezes não cria aquele planejamento, aquele projeto, e todo mundo se frustra e fica falando mal de Portugal. Eu sou muito contra isso também. Muita gente que trabalhou para mim e ficou comigo 4, 5 anos, hoje tem seu estabelecimento. Eu formei pessoas que estão bem hoje, que tiveram lá dentro comigo e tal, mas aqueles que não respeitaram o processo, que tiveram lá, que falaram mal, que quiseram ter aquilo que é da gente, que são pessoas que não sabem respeitar ou que falam mal de Portugal, voltam para o Brasil e não conseguem ter o sucesso ou fica falando mal porque não tiveram esse tempo, esse respeito. O processo, né? Eu tive uma moça que trabalhou, eu pus ela dentro da minha casa. E ela e o marido dela. Então, eu sempre disse para ela assim, você chegou ontem. E nem os parentes dela mandaram ela vir do Brasil. E chegou aqui um dia antes, falou que não podia receber ela. Então, eles foram pagar um hostel. Ou seja, em 15 dias, eles ficaram pagando quase 800 euros de hostel e não tinha mais dinheiro. Eu fiquei com dó daquela moça que ela só fazia sobrancelha. E eu falei com ela, você vem para dentro da minha casa, fica aqui com ele, eu te pago, não paga nada de aluguel, e eu te pago 400 euros para você aprender dentro. Mas já ouviu aquele ditado, quando a pessoa está com a corda no pescoço, puxa, porque senão ela puxa a sua? Tem muitas das vezes que nós temos medo, mas a gente tem que deixar. Pois essa moça foi, pois eu tinha um grupo de 8 pessoas dentro do meu salão, pois ela conseguiu fazer a cabeça de umas 4 ou 5. Ela infernizou lá dentro, tanto da minha casa. Ela ia para o café, eu estava reformando a minha casa de banho. Ela falava que não aguentava lá porque tinha pó. Ela falava dentro do trabalho. Ela infernizava. Por fim, ela estava me comparando lá com a Ambev, com isso, com aquilo. Eu chamei ela, conversei com ela, eu falei, olha, você não está respeitando o tempo de Portugal. Você não sabe as leis. Você disse para mim, se eu fosse você, eu fazia isso, porque lá no Brasil, a Ambev, eu falei, um dia eu hei de ser melhor do que a Ambev. Porque a Ambev é uma empresa, você conhece, né? Com não sei quantos mil funcionários. Mas são pessoas como ela, centenas, que chegam em Portugal achando que as coisas é Brasil. Eu falei, você não sabe da lei. Nós não temos uma equipe preparada para trabalhar como é aqui. Então, você não respeitando, você vai ficar de galho em galho. Você tem que entender ainda, firmar, ter ali uma estrutura como a flor. Primeiro ela cria lá dentro a raiz toda para depois ela vir aqui para fora. Isso. Porque senão não tem como. Eu falei com ela, eu para mim ter meu salão estruturado, uma vez eu chamei todos e disse assim, Jesus quando morreu na cruz, para nos salvar, ele morreu aqui para salvar todo mundo. Quando vocês entraram aqui, eu também já estava ali como uma cruz aqui. Já tinha passado o meu sacrifício todo para cada um de vocês estar aqui dentro, porque eu estava aqui sozinha. Vocês, quando entraram aqui dentro, cada cliente que o salão lotado, vocês pegaram o salão cheio. Vocês não esperaram um cliente entrar.
Mas aí é que tá, a dor minha, ninguém passou. Mas eles chegavam já querendo sentar na poltrona e já mandar em mim, e já mandar e dar a lição, porque eu não tenho, porque outros que tiraram o curso ontem já querendo mandar no sítio que já tinha mais tempo de cabeleireiro do que eu. Entende? Então, esses aí até hoje não tiveram nada. Estão pulando até hoje, que eu fico sabendo de galho em galho. Então, esses não têm o processo. Então, tem que saber respeitar o tempo e o processo, e não é de um dia para o outro, se você não tem dinheiro, estrutura para chegar a investir. Porque se você já tem, tudo bem. Isso aí, é diferente. Mas se você não tem, não olha quem tem, principalmente brasileiro tem muito isso, viu? Chega e já quer tomar o lugar do outro e já quer falar mal do outro. Então, cuidado com isso. Quem está assistindo aí tem o tempo, o seu tempo, cada tempo tem o seu lugar. Não é fácil. Aqui não é fácil. Aqui realmente você precisa do tempo necessário para conhecer, até tudo, para você conhecer, se estabilizar, para poder montar algo, né? Exatamente. E hoje você agora está com um projeto novo, Regiane? Exatamente. Então, até aí chegar, né? Nós estamos aí começando um novo projeto que vai dar certo, né? Já deu aí. Depois de muito trabalho, eu estudei muito cabelo africano. É como eu disse, eu não vou começar esse trabalho enquanto eu não tiver certeza daquilo. Então, eu comecei, sou cabeleireira há 12 anos. Estou no mercado, tive que fazer muitos cabelos, porque não é só o estudo, porque também as pessoas, estudei muito, mas não adianta só estudar se você também não tem o toque do cabelo, o toque e a essência, o porquê. Para eu chegar até hoje, eu tive que entender o porquê que produtos brasileiros funcionam no Brasil, por que não funciona aqui. Eu trouxe produtos do Brasil, gente, e funcionou lá até no meu cabelo, por que aqui não funciona? Fui estudar muito sobre a água, sobre o químico, porquê disso, porquê daquilo, por que lá funciona, por que aqui não. Então, eu cheguei a uma conclusão durante anos, sozinha. Não foi ninguém que foi com meus testes mesmo, lá no salão, produtos que eles iam me oferecendo. Eu fui fazendo meus testes com laser, com tudo. Então, com muito estudo, eu resolvi desenvolver um produto mesmo da minha linha, consoante aquilo, com os estudos, por conta do calcário, da água que é a água europeia do calcário, né? Então, eu disse, gente, eu preciso de desenvolver algo onde que chama atenção e onde que eu vou recuperar os cabelos, onde que eu já fiz muita recuperação, principalmente do cabelo afro, e tirar elas do desfrizz, tirar elas também que elas fazem muito tiçagem também. Então, isso eles tinham que desfazer. Então, nós estamos aí com o projeto de criar uma linha nova. É o R5 que vem aí. Que bom. Que vem aí com as novas tecnologias aí do mercado também para evoluir. Não só em Portugal, também na União Europeia. Também no Brasil. Só que na União Europeia eu quero entrar em grande justamente por saber que aqui precisa de algo diferenciado. Isso. Por causa do calcário, por causa da água, né? E nosso organismo também toma um choque muito grande, principalmente nós que viemos também do Brasil e também os africanos também. Nossa comida, nossa alimentação é muito parecida, né? Uma alimentação mais forte, diferente do europeu. Sim. Então, quando chega aqui, o nosso organismo tem um choque muito grande, né? Então, o nosso cabelo tem uma dificuldade muito grande de lidar. Então, Thiago, isso tem uma influência gigantesca na qual eu quero entrar por aí, na explicação e tudo, para fazer as formações e para a gente evoluir aí no mercado, né? Sair só da cabeleireira. Que bom. Não, já passou por tudo, né? Já também. Pegou. Agora está na hora de subir mais um degrauzinho. Isso, né? Porque eu também já assim fiz o curso da formação, já sou formadora, né? Então já posso aí isso já dar os bom. Certificados, né? Já tem isso. Bom. E agora é evoluir, subir, certo. Né? Para estar aí nos outros países aí e para frente, né? É verdade. Regiane, olha, estamos chegando no final. É muito pouquinho do podcast, muito pouco. Mas muito olha bom só, a gente falar. Vamos entrar na consideração final, mas você pode ficar à vontade se tu quiser falar alguma coisa ou dar algum recado. Olha, eu não conheço o Cid, mas olha, um abraço pro Cid aí. A Regiane fala muito bem de você,
Qualquer dia eu vou aí no salão aí para poder te conhecer. O Cid, né, é o nosso parceirão, é seu irmão em Cristo também. Que bom, que bom. Fiquei sabendo, eu vou aí. Qualquer dia eu vou no Salão do Reino lá visitar ele. Meu filhote, ele ama muito meu filho, é um irmão para mim também, né? Na verdade, que bom, construindo. A gente não tem família aqui, então a gente tem que construir esse vínculo de amizade, né? É verdade. Eu tenho uma mãe, para mim, que eu falo que é uma mãe que é portuguesa, uma família portuguesa que me acolheu demais também, que é de Setúbal também, né? Que eu não posso deixar de lembrar deles também. Então, eu fiz muitos bons amigos nesse período também de tempo. Muitos foram embora para o Brasil, outros estão na França, Bélgica, todo tipo de raça também, né? Graças a Deus eu tenho essa facilidade com amigos, né? Também. E é isso. E o Cid é um dos irmãos mesmo, daquele rapaz que eu posso contar, né? Nesse período ali do salão é de confiança também. Outros que passaram lá dentro também, que já têm seus estabelecimentos. A Carla também, que foi para motorista de caminhão também, que era uma parceirona também, que fiquei muito triste de ir para um lado, né? Da gente perder, mas por outro muito feliz dela estar realizando, dela estar bem. Isso que é a diferença, Regiane. Isso que é a diferença, é você apoiar, você dar oportunidade para a pessoa. Claro. E na hora que ela fala assim, ó, eu vou embora, você fica triste por estar perdendo uma excelente profissional, mas ao mesmo tempo feliz pela oportunidade que a pessoa está tendo. Né? Não é aquela pessoa que fica menosprezando a outra para que ela fique ali presa ali. Ou seja, tem algumas pessoas que costumam fazer isso. Né? Pega você para trabalhar e fica ali te humilhando para você sempre se manter ali no pé dela e não conseguir nada melhor. Não, verdade. Eu geralmente aqui como eu trabalho para mim, trabalho cobra, geralmente eu pego um ajudante. Teve um ajudante agora que estava trabalhando comigo que falou, Thiago, eu consegui um contrato com uma empresa e tal, estou precisando de contrato, eu não vou poder mais trabalhar contigo. Olha, foi o melhor ajudante que eu tive. E é angolano, um excelente profissional, Emanuel, um excelente profissional, cara muito bom. Eu já tinha ensinado ele a colocar piso flutuante, ele já estava botando piso flutuante sozinho. O cara já estava pintando também, ensinei ele, já estava pintando, tudo ele já estava aprendendo. Só que chegou a hora que ele, Thiago, preciso de um contrato, tô indo embora. Cara, eu tô perdendo excelente profissional, mas eu quero o melhor para ele. Verdade. Se para ele o melhor é isso, eu tô contigo, eu tô com ele. Então, isso assim, é que a gente tem que dar honra, né? É verdade, cara. Verdade. Isso daí... É duas coisas que eu sempre caminhei comigo, que eu sempre disse muito, né? E que eu disse lá atrás. É trabalhar com honestidade. Aquilo que eu sempre disse para os meus meninos, nunca na vida vamos fazer aquilo que a gente oferecer para cliente, aquilo que a gente não tem. Como eu já vi em muitos salões, trabalhar com aquilo. E todo mundo que já trabalhou comigo, independente daqueles que saíram chateados por um motivo e tal, nunca pode dizer que eu fiz... vendi tratamentos ou algum tipo de coisa que não foi aquilo, né? Que não existia, ou que eu comprei de outros lados, porque ouvia-se muito. Então, eu dizia, nunca vocês vendem por isso, desonestidade não. Principalmente dinheiro, nunca fica devendo funcionário nem um dia da sua vida, dá ele sempre a mais, mas nunca fique, para que a empresa cresça e que haja fruto, não é? Você sempre paga direitinho, porque tudo isso... Conta lá na frente. Né? Conta lá na frente. E aí você tem ali o seu nome ali vai estar sempre honrado ali. Aqueles que algum dia saíram, como uma também saiu, foi para o Brasil, sempre falava, brigava com todo mundo lá no salão. Difícil, minha Simone, vou falar o nome dela porque ela é querida. Mas ela, lá no salão, tem o salãozinho dela, me liga direto, manda mensagem. Regiane, aprendi imenso contigo, achei que um dia que ela... Mas sempre ele aprendi contigo, isso, aquilo, porque quando a gente pega no pé, ou ensina, ou não, pode ser assim, ou é chata, mas lá na frente eles agradecem a gente. É verdade, não é? É verdade. E tem que ser. Mas está ótimo, Thiago. É muito bom, olha, muito obrigado por você ter participado. Né? Quer deixar um abraço para alguém? Quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, aproveita agora. Um abraço para meus amigos portugueses todos, né, que vão assistir isso, espero que goste aí. Os que passaram aí comigo aí desde 20 anos atrás aí. Sofrendo, né? Sofrendo aí. Mas pronto. E para os meus parentes aí, todos aí, que em breve também estou indo no Brasil aí, dia 3 estou indo no Brasil, ver meu povo, ver o Nordeste, conhecer o Nordeste que eu não conheço. Eita, lá é bom, hein? Eu já conheci alguma parte do Nordeste lá.
Já dei uma mais... voltinha. Toda vez que eu vou no Brasil, eu tento conhecer um outro estado diferente, né? Ah, que Outro bom. estado E diferente. quem aí deixar aí o meu Instagram aí, que é Sim, Regiane pode falar. Azevedo, vai procurar a Regiane Azevedo. E em breve a nossa marca aí, que é o R5 Cosméticos, que está aí para lançar, e todos vão poder usar, principalmente barbearia, gente, barbearia e os cabeleireiros também. E fiquem atentos aí às novidades do mercado. Isso aí, gente. Olha, pega aí o Instagram. Qual é o Instagram? Fala É de novo. Regiane Né? Azevedo. Regiane Azevedo? Isso. Ok, então, ó, o pessoal já começa a seguir para quando sair o produto, né? A pessoa já pegar logo, né? Já Senão, pega logo. Tá certo. Principalmente os homens aí que tem tendência de lavar cabelo com aquele shampoo aí, tudo anticaspa, porque eu não vou falar que nome né? aí que tá errado, viu, Thiago? Tá aquele errado, aquele de erradíssimo. Aquele de €1, 1,10, Não, quando não me lava cabelo aí com sabonete ou gel de banho, viu, gente? Olha, lembra que o couro cabeludo precisa de ser cuidado. É verdade. Hein? Pois é. Gente, olha, chegamos ao final do podcast. Muito obrigado, Regiane, por atender a gente, por aceitar o convite. Né? Vou pedir para a galera poder se inscrever no canal aí, para poder ver os próximos episódios que tá para vir. Né? E pedir também para que siga também lá no Instagram, que é Parada Obrigatória VIP. Quem puder também seguir lá no Instagram. Eu tô botando alguns vídeos, alguns make-off lá. Alguns vídeos que não vão entrar no YouTube, tá indo tudo pro Instagram. Então, se a pessoa não seguir lá no Instagram, vai perder uma das melhores partes, que é o make-off, é por trás das câmeras, né? Então, olha, muito obrigado, até a próxima. Fui.